Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando onde eu quero aqui trazer uma resposta de Deus para alguém que já está debaixo do propósito, mas está se perguntando: Deus, quando vai se cumprir? Quando vai acontecer na minha vida? Quando é que eu vou ser esse instrumento nas tuas mãos? Você vai ver aqui que a promessa é para todos, mas o propósito é para escolhido. E há pessoas me ouvindo que são escolhidos de Deus. Olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Maria, queridos irmãos, ela está em um determinado lugar, distraída, cuidando dos seus afazeres, das suas obrigações, quando de repente ela recebe nada menos que a visita de um anjo. Já imaginou do nada? Quando você menos imagina, um anjo te aparece assim, no estalar de dedo. E esse anjo que o apareceu com uma missão, é entregar uma mensagem a esta mulher chamada Maria. E quando o anjo entrega a mensagem, Maria, a Escritura diz que ela fica preocupada, porque ela não sabe como vai se cumprir, como vai acontecer, porque Maria até então é uma mulher virgem, nunca se relacionou com homem algum, por isso bateu a preocupação. E aí, como ela ficou preocupada, como ia acontecer, ou como ia se cumprir nela, a mensagem que o anjo enviado da parte de Deus havia entregado, gerou em Maria essa preocupação. Mas aí o anjo, para tranquilizá-lo, no versículo 31, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem se chamarás pelo nome de Jesus. Se Maria já estava preocupada, quando o anjo disse isso para ela, acredito eu que mais preocupada ainda ela ficou. Como falei, uma mulher que nunca havia se relacionado com homem algum, ela não tinha a mínima noção de como tudo ia acontecer, de como ia se cumprir, ou quando. Como tem pessoas me ouvindo agora questionando a Deus: quando vai se cumprir? Como vai acontecer? Quando vai ser? De que forma? Aonde? Não precisa saber quando, como vai ser, aonde, de que forma Deus agir. Não interessa a mim ou a você saber como vai ser o agir de Deus. Eu vim te dizer uma coisa: a nós compete o crer, a Deus compete o agir. Tudo que você tem que fazer é crer, porque agora, nesse exato momento, tem pessoas que estão me ouvindo, que estava esperando algo de Deus, que o Espírito Santo já está trabalhando, já está agindo, para fazer te acontecer muito antes do previsto. Tem pessoas me ouvindo agora que estão debaixo desse propósito, o qual o Espírito Santo já está trabalhando longe do seu alcance, para se cumprir muito antes do que você imaginava que ia acontecer. Fica firme, aguenta firme, suporta, porque o Espírito de Deus já está trabalhando para fazer se cumprir na sua vida tudo o que Deus te prometeu. Não queira saber como, nem quando, só precisa crer. Tudo que precisa é crer. Foi o que Maria fez. O anjo tranquilizou ela dizendo, no 31, eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem se chamarás pelo nome de Jesus. O 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Não se tratava de um relacionamento natural, não se tratava de um relacionamento físico. Eu estou dizendo que tem pessoas me ouvindo que está pensando que Deus vai usar alguém para te entregar o que Ele te prometeu. Deus não vai usar pessoas. Tem alguns que estão me ouvindo agora, pessoas que têm um propósito especial
da parte do Todo-Poderoso, que o próprio Deus vai descer disfarçado para entregar na mão de alguns que estão me ouvindo agora. Ou vai enviar anjo, pessoas ele não vai usar, ele próprio vai te entregar, ou vai usar anjos, seus intermediários, não seres humanos comuns, mas pessoas especiais. Maria falou: como vai ser tudo isso? Não nos compete saber como, apenas só devemos confiar, porque o agir não compete ao homem, o agir compete ao Todo-Poderoso. Olhe para mim, você que me ouve e que está esperando algo de Deus. Você crê no agir de Deus? Você crê no propósito, na fidelidade? Você crê na promessa? O Deus que me trouxe aqui mandou lhe dizer que vai se cumprir muito antes do que você estava imaginando. Vai se cumprir muito antes do que você estava prevendo. Não vai demorar muito, aguenta firme. Não precisa saber como e nem quando, porque tem pessoas que já está acontecendo. Tem pessoas que o Espírito Santo já está trabalhando, as coisas já estão se cumprindo e alguns não estão percebendo. Estou falando da promessa e do propósito que Deus tem para com alguns. O que precisa se entregar mais, confiar mais, é se esforçar um pouco mais, continuar fazendo aquilo para o que Deus te chamou para fazer. E assim tu vai ver como as coisas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não fique distante, se aproxime. Deixa Deus fazer aquilo para o qual Ele escolheu certas pessoas que me ouvem em algum lugar. Inclusive aqueles que estão duvidando da promessa, que estão duvidando do propósito. Aqueles que estão pensando que Deus falha. Deus, Ele não falha. O que precisa é crença por parte daqueles que estão debaixo do propósito e se aproximar mais de Deus. Continuar a fazer aquilo para o que você foi escolhido. Foi tudo o que Maria fez. Se colocou nas mãos do Todo-Poderoso e disse: eis-me aqui. Você tem fé para isso? Se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. E fazer aquilo para o que você foi escolhido. Foi tudo o que Maria fez. Quando o anjo tranquilizou ela, quando ela disse no 34, como será isto? Não tenho relação com algum, como falei. Não era um relacionamento físico, era um relacionamento sobrenatural ou espiritual. Não era Maria que ia se relacionar com o Espírito Santo, era o Espírito Santo que ia se relacionar com Maria, espiritualmente falando, soprando nela. Eu vou lhe dizer, Maria engravidou. No início ela nem sabia que estava grávida. Ela sabia que ia acontecer, ela sabia que ia se cumprir, ela sendo o instrumento. Ela sabia que ela seria usada por Deus para que essa promessa se cumprisse em todas as nações. Mas ela só foi perceber um tempo depois, quando a barriga começou a crescer. Aí ela pensou: nossa, engravidei e nem sabia que eu estava grávida. Sabia que ia acontecer, mas nem sabia ainda que já estava grávida. Tem pessoas que já está acontecendo e não perceberam ainda, como Maria. Talvez tem pessoas me ouvindo agora que está grávida também e nem sabe. Porque o Espírito Santo já está trabalhando para fazer se cumprir, para fazer acontecer, para se cumprir em você o propósito de Deus. Confie, se entregue, não tenha medo de se entregar, não fuja do propósito, não se esconda do propósito, não se oculte do propósito, não deixe o propósito de lado. Será que Deus erra nas escolhas dele? Será que algumas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão debaixo do propósito, será que Deus errou quando te escolheu? Não adianta querer fugir do propósito. Não adianta querer se esconder daquele que te escolheu. Eu vim dizer para aqueles que Deus escolheu, Deus não vai abrir mão. Estou falando daqueles que Deus escolheu. Deus não vai abrir mão de nenhum. Ele vai continuar lutando. Ele vai fazer se cumprir. E você vai entender o porquê você é escolhido e escolhida do Todo-Poderoso. Olha o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
Veja, esse relacionamento vai haver o envolver do Espírito. Maria vai ser envolvida com o poder do Altíssimo. E esse envolver do Espírito, Maria vai engravidá-lo do Espírito Santo. Pouco tempo depois, a barriga de Maria aparece. Aí Maria entende que aquilo que o anjo o entregou da parte de Deus, na vida dela está se cumprindo. E o ente santo que há de nascer, como disse aqui no 35, que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja, tudo com Deus existe hierarquia. O ente santo, ou seja, aquele que está no meio. A hierarquia com Deus não é de baixo para cima, de cima para baixo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui embaixo, o qual será soprado em Maria. O ente santo que está no meio é o que Maria vai ser gerado. 9 meses depois, Maria dá luz ao ente santo. Com Maria durou 9 meses. Em você pode nascer hoje, no seu coração. Olhe para mim, a você que está aí se perguntando, Deus, quando vai se cumprir tudo? Quando vai acontecer? Já está acontecendo, só você que não percebeu ainda. Sabe por quê? Como eu falei, durou 9 meses com Maria. Com você que acha que Deus está demorando, você já está vivendo isso. Já está se cumprindo em você. Porque tem muitos que estão me ouvindo, que o ente santo já nasceu no coração da maioria que me ouve. De alguns talvez ainda não, mas da maioria o ente santo já nasceu no coração. Estou falando do Espírito Santo. E aqueles que acham que Deus atrasa, que Deus está demorando, que ainda não aconteceu, como eu falei, já está se cumprindo, acontecendo, porque ele já nasceu no seu coração. Agora o que precisa é você se colocar nas mãos dele, para que ele faça na sua vida aquilo para o que ele te escolheu. Você está se colocando nas mãos de Deus, ou você está fugindo, deixando de lado o propósito para o qual você foi escolhido? No seu coração, eu sei que ele já nasceu. Mas agora, assim como ele já nasceu no seu coração, você tem que se colocar nas mãos dele, para que ele cumpra em você a obra que ele disse que faria. Por isso que talvez não aconteceu ainda, porque você precisa se entregar mais, se doar mais, fazer mais, e não fugir do propósito do Todo-Poderoso. Deus tem um propósito para com você, porque eu sei que você que está me ouvindo, está debaixo de uma promessa. No seu coração eu sei que ele já nasceu, mas falta mais alguma coisa. E essa alguma coisa que eu me refiro é esforço por parte de alguns que me ouvem do outro lado. Certamente é o que está faltando para a maioria. Tá certo? Deus abençoe. Só para não esquecer, aqueles que acham que Deus demora, deixe ele nascer no seu coração. Pode acontecer ainda hoje. E a partir daí a obra vai começar. E é só você se colocar nas mãos dele e se entregar totalmente. Que aquele que no seu coração nasceu, de igual modo ele é poderoso para fazer a obra na sua vida, exatamente como ele te prometeu. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.